Olá, tudo bem? Eu sou a Ari e seja bem-vindo para mais um vídeo. Seguinte, vocês passaram bem do feriado? Quase que eu não solto vídeo, né? Fiquei 2 dias aí no limbo sem soltar vídeo, mas voltamos à programação normal. E é o seguinte, hoje eu decidi bater um papo sobre profissão, carreira, sonhos e afins. Era uma coisa que eu já tinha deixado em pauta para poder conversar aqui e eu acho muito legal o assunto. Então, venham comigo embarcar um pouquinho na minha trajetória até eu chegar aqui no YouTube e um pouquinho da minha profissão, dos meus sonhos e afins. Seguinte, para quem não sabe, eu sou jornalista formada desde 2021. Eu entrei na faculdade em 2018. Como eu faço aniversário no meio do ano, eu ainda entrei na faculdade com 17 anos. Era um sonho para mim fazer faculdade e faculdade de jornalismo. Então, para mim foi incrível. Talvez esse seja o motivo pelo qual hoje eu consigo falar melhor assim em público e tudo mais. A faculdade me ajudou muito nisso. E eu acho interessante contar a história do porquê, né, eu decidi fazer jornalismo. Desde pequena eu sempre escutei muito da minha família, dos meus amigos e etc. Que eu sou uma pessoa extremamente falante, né? Que eu gosto de me comunicar, que eu gosto de me comunicar bem, que eu gostava de escrever, que eu gostava de ler e tudo mais. Só que a princípio eu nunca tinha pensado em jornalismo, pra ser muito sincera. Eu já pensei em ser dentista, em ser fotógrafa, em ser arqueóloga, em tudo que vocês podem imaginar, menos jornalismo. Até que em 2017, eu tava no terceiro ano do ensino médio. Quem faz o último ano do ensino médio sabe, né, que é aquela coisa de ir pra feira, pra ver feira de profissões, carreiras e tudo mais. E eu mergulhei de cabeça nisso porque eu tava realmente disposta a entrar na faculdade assim que eu saísse do ensino médio. Na minha cabeça, se eu não entrasse direto na faculdade, eu não ia entrar mais. Mas isso era algo muito particular meu. Hoje, para todo mundo que eu posso falar, até para as minhas irmãs que estão aí chegando no ensino médio, estão no ensino médio, eu falo, cara, se você não tem certeza, não faça, tá? Eu tinha muita certeza que eu queria fazer faculdade. Não tinha certeza do que eu queria, né, até aquele momento. Mas quando eu tive certeza do que eu queria fazer, eu fui e fiz. Se você não tem certeza, não se sinta menor por não querer entrar na faculdade de primeiro, tá? Tente um curso técnico. Eu tenho várias amigas incríveis que fizeram curso técnico, que se especializaram em alguma coisa e depois foram pra faculdade e são profissionais, assim, ímpares. Então, assim, cada experiência eu acho que é uma experiência. Falando dessas feiras de carreiras e tal, numa delas, eu me lembro que eu me deparei com jornalismo, mas não foi a primeira vez que eu me encontrei, assim, no jornalismo. Antes mesmo, assim, nesse período do ensino médio, né, antes do terceirão e tudo mais, eu já ouvia um pouco dessa profissão. Minha mãe também, ela era uma pessoa que falava isso às vezes comigo, pessoas ao meu redor e tudo mais, que eu tinha essa desenvoltura para comunicação, que eu deveria investir nisso. Então, a partir daquele momento do ensino médio, eu já estava com a cabeça mais voltada para isso. Não exatamente jornalismo, mas eu já estava com a cabeça que eu faria comunicação. E aí, como eu disse, eu tava numa feira, eu entrei, tava passando assim por algumas salas, se eu não me engano, eu tava até na feira da São Judas, que eles fizeram uma feira gigantesca de profissões, né, que eles sempre fazem. E eu passei por uma sala que estava tendo uma aula sobre jornalismo, se eu não me engano, acho que apresentando o curso. E depois de eu ter dormido numa palestra de fotografia, que eu tive certeza que eu não ia ser fotógrafa, eu me deparei nessa sala. E aí eu vi lá a câmera, o âncora, a bancada e tudo mais. E aí eu comecei a olhar, eu fiquei vidrada. E aí eu falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero. Não exatamente ser âncora e essas coisas, mas sabe aquela coisa, aquela vibe? Eu olhei aquilo e falei, nossa, é isso. E aí foi o que eu coloquei na cabeça, eu vou fazer jornalismo, eu vou fazer. Entrei pra faculdade. Entrei em 2018. No começo de início foi muito complicado pra mim, porque faculdade você vai encontrar tudo quanto é gente. Então tinha gente mais velha, tinha gente que já trabalhava na área, tinha gente do interior que já apresentava canal em televisão, tinha gente que já estava em emissora, tinha gente que nem sabia por que estava lá, tinha gente que queria fazer jornalismo esportivo, econômico, político, tinha gente de tudo quanto é coisa. E eu me via assim, ó, no universo que eu falei, meu Deus do céu, quanta opção. E aí vai aqui acho que uma dica para você que, assim como eu, queria fazer jornalismo e aí tá nessa assim de tentar se encontrar, você vai aprender que o jornalismo
é muito amplo, tá? Não entre em jornalismo pensando que você vai só aprender a falar com uma câmera, tá? Você vai aprender de tudo que você possa imaginar. Eu estudei desde conteúdo multiplataforma para internet até design, estudei fotografia, estudei tudo que você possa imaginar. Fiz rádio, tive que apresentar junto matéria em rádio, fiz tudo, gente, que vocês possam imaginar. Eu falo que eu amo jornalismo por isso. Porque é um leque muito grande. Então, você tem muitas opções que você pode fazer, sabe? Você não precisa ficar nichado só naquilo de ser um repórter. Pode ser um monte de coisa. E aí, eu lembro que foi passando a faculdade, eu fui estudando. Quanto mais eu estudava, mais eu era apaixonada por jornalismo. Muito mais. Comecei, né, ali na faculdade e tal, eu sempre, quando me perguntavam se eu já sabia o que eu queria seguir, né, de profissão dentro do jornalismo, eu sempre me imaginei sentada naquelas bancadas. Se você nunca teve a oportunidade de visitar, né, um Estadão, uma Folha da Vida, né, uma televisão, qualquer coisa do tipo, eu visitei o Estadão de São Paulo, né, o jornal, e eu via várias mesas assim, com várias editorias, né, então, de esportes, de moda, entretenimento e nanananas, e eu me imaginava ali, sentado o dia inteiro escrevendo notícia. Era ali que eu me imaginava, escrevendo reportagem, mas São Paulo eu fiz isso, né, durante toda a faculdade, então eu pensava muito que eu ia seguir para esse campo. Entretanto, né, quando acabou a faculdade e eu fui para a vida real não era exatamente como eu estava imaginando, né? Não era como se eu fosse terminar a faculdade, eu ia pular numa Folha de São Paulo, que eu ia pular na TV Globo, que eu ia, entendeu? Que eu ia mergulhar assim de cabeça. Não foi bem assim, não foi bem assim. Me deparei aí com a vida de CLT, e eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, no primeiro semestre eu não trabalhava, minha família que me ajudou a pagar minha faculdade. Só que no segundo semestre eu consegui um trabalho como telemarketing. Eu era, né, eu trabalhava na área de cobrança. Pra nunca mais. Nunca mais. Olha, de verdade, sim, caótico. E depois disso eu fui trabalhar com a minha mãe. Ela trabalha numa empresa que estava abrindo uma nova área e precisava de um assistente. Eu entrei com ela para ajudar ela. Não era a empresa dela, era uma empresa que tinha chamado ela para trabalhar. Minha mãe tinha muito tempo de mercado e aí eu fui junto. E fiquei lá por muito tempo, fiquei lá por 3 anos, praticamente o tempo que eu fiz faculdade. Né? Mas era muito bom, porque eu era home office, então assim, pra você que não sabia, antes da pandemia eu já era home office, tá? Esse negócio de home office que a galera veio pós-pandemia, eu já trabalhava em casa uma cota, entendeu? É que não era tão popular assim, mas eu já estava trabalhando em casa muito tempo, muito tempo. Eu fiquei lá 3 anos, né, 3 anos e meio praticamente, fui até o cargo de analista, nível muito bom. E aí depois eu saí de lá porque eu consegui o meu primeiro emprego, assim, na área mesmo de comunicação. E eu consegui um trabalho como analista de comunicação júnior numa empresa de consultoria de agronegócio. Era incrível. Eu escrevia o dia inteiro. Eu amava. Eu tinha que escrever, tinha que ajudar a fazer algumas análises. Só que nesse emprego em específico, eu comecei a fazer algumas coisas para as redes sociais. E aí eu comecei a gostar, achei bacana, sabe? Eu já fazia isso pra minha igreja, porque, bom, depois que, durante a faculdade, você aprende tudo, como eu disse. E eu lembro que eu troquei de ministério, e nesse ministério não tinha Instagram, não tinha nada, e eu comecei a fazer algumas coisas. Mas sabe fazer só por cima? Eu comecei a fazer por cima. E desde então, desde que eu tinha mudado de ministério, isso foi em 2020? 2019 para 2020, eu comecei a fazer isso com mais intencionalidade, digamos assim. Então, eu gostava mesmo de fazer essa parte de design, e eu lembro que até durante os últimos trabalhos da faculdade, o pessoal falava que eu era muito boa com o visual, assim, com a parte de comunicação visual. Eu andava muito bem, que eu deveria investir um pouco mais nisso. Então, eu comecei a aprender algumas coisas de design, de redes sociais, assim, muito por cima. Simplesmente porque eu gostava de fazer, eu gostava de ver as coisas bonitinhas, organizadas e tal, e comecei a fazer. Nunca fiz uma faculdade de design em si, eu só tive o que eu aprendi na faculdade. Mexer com Adobe, mexer com design e tudo mais, era o que eu tinha aprendido lá a fazer, né? E eu trabalhei nessa empresa como analista de comunicação júnior e eu amei, eu falei assim, não quero mais ter que voltar para trabalhar na área de vendas e comercial, eu quero realmente focar na minha profissão. Mas é só para vocês entenderem que realmente a vida para você seguir sua profissão não é fácil, você tem que realmente ir atrás, e desde que eu tinha terminado a faculdade, até mesmo durante a faculdade, eu me esforcei muito para isso. Eu lembro que eu consegui um estágio
Antes de entrar nesse emprego, né, de analista, que eu não gostei, eu nem gosto de falar muito desse estágio, foi meio traumático, assim, pra mim, porque foi me prometido uma coisa e aí no final foi outra, eu não mexi em nada com a parte de conteúdo, fiquei meio decepcionada. Vida de estagiário, né, amigos? Nem todos os estágios, mas todos os estágios. E o único estágio que eu tinha feito mesmo de jornalismo tinha sido na faculdade, que foi um estágio voluntário que a faculdade fornecia, caso você não conseguisse fazer um estágio, você tivesse que entregar, né, as suas horas de estágio supervisionado. Eu fiz um estágio na faculdade que eu participei do núcleo de jornalismo da faculdade. Basicamente era isso. Tinha uma professora responsável, né, pela parte de jornalismo, que ela ficava à frente desse estágio. E aí o estágio era dividido por alguns grupos, e cada grupo ficava com uma editoria, e a gente tinha que escrever para um site que a gente mesmo criou na época. E aí a gente ficou aí durante uns meses e foi incrível, eu amava escrever. Não só isso, mas eu esqueci de comentar aqui que desde o meu segundo ano de faculdade eu tinha entrado para a revista Fala Universidades. E aí provavelmente quem estuda nas faculdades aqui de São Paulo, a Embi Morumbi, a FMU e tudo mais, essas faculdades assim, vão saber do que eu tô falando. Eu fiquei lá até eu terminar a faculdade, ainda um aninho, 2 aninhos depois, assim. Eu fiquei escrevendo bastante coisa, assim. Eu lembro que até uma das minhas matérias foi revista de uma edição impressa deles, que foi pra Comic Con. Foi incrível, foi maravilhoso. Foi um trabalho que eu não fiz sozinha. Eu reciclei um trabalho que eu tinha feito na faculdade, que tinha ficado muito bom, com 2 amigos meus. Foram incríveis, assim. Nós 3 elaboramos a reportagem. E só que como só tinha eu na revista e eles não estavam na revista, saiu com o meu nome, mas até hoje eu dou todos os créditos para eles, porque eu não fiz essa matéria sozinha, foi uma reportagem imensa que a gente fez, foi um trabalho gigantesco, e eu jamais poderia ter os créditos sozinha. Mas na época foi muito, muito bacana ver esse trabalho sendo exposto, né, foi muito legal. Sim, eu sempre tinha essas oportunidades de jornalismo, mas era uma coisa extremamente voluntária, entende? Eu não tava tendo muita sorte. E aí, como eu disse, que eu tava começando com esses negócios de redes sociais, nessa empresa como analista, que foi meu primeiro emprego, assim, oficial, né, pós-faculdade, dentro da área de comunicação, que eu comecei a perceber que eu gostava, assim, de mexer com redes sociais e tal, e eu comecei a ir atrás de verdade, porque eu fiquei nessa empresa por uns 6, 7 meses, depois dela foi que eu comecei a entrar em oportunidades dentro de comunicação, especificamente para marketing, não para jornalismo, né? Eu decidi que realmente eu não estava conseguindo na área de jornalismo, então eu comecei a entrar em outras áreas, correlatadas assim de jornalismo e me dei muito bem. Eu me lembro que depois que eu saí dessa empresa que eu fui analista de comunicação, eu entrei para uma empresa, para uma clínica odontológica, que eu fui analista de marketing. E aí nesse meio tempo, onde eu fiquei sem trabalho, que eu saí, que eu fui demitida, né, de ser analista até eu conseguir esse emprego nessa clínica, eu até abri a minha agência. Eu tive uma agência porque eu tinha algumas pessoas me pediam para fazer designs, essas coisas e tal. Como eu tava sem emprego e eu já tava praticamente noiva do meu esposo, a gente precisava pagar nosso apartamento, essas coisas. E aí eu comecei a fechar alguns contratos, e aí eu fazia a captação de foto e vídeo, e trabalhava com algumas marcas pequenas, pessoas e tal. Até que começaram a me pedir se eu fazia identidade visual. Eu fazia? Obviamente que não. Mas você acha que eu ia deixar de fazer? Fui lá, sentei e aprendi a fazer. Aprendi a fazer, estudei muito e aprendi a fazer sozinha mesmo. E fechei alguns projetos super legais que eu tenho até hoje. Fiz bastante projeto bacana como designer. Então, nesse meio tempo que eu saí desse emprego de analista até eu ir para essa clínica, tentei aí ser empreendedora, né? E tal. E foi muito bacana a experiência. Não sei se eu voltaria a empreender, é muito complicado, eu tinha que fazer contrato, era uma burocracia e tal. Não sei se eu voltaria a fazer isso. Mas eu consegui assim, ter como analista de marketing, fiquei um bom tempo, depois eu consegui depois eu saí, fui para outro emprego porque eu ia ganhar melhor, como designer e social media. Então, desde então, eu fui muito mais pro lado de marketing do que do convencional jornalismo, aí que o pessoal tá acostumado, né, que todo mundo fala assim, nossa, vai trabalhar quando na Globo? Eu sempre ouvi isso a minha vida toda. Eu acho importante a gente conversar sobre a questão de que as pessoas esperam,
da gente do que o que a gente realmente gosta de fazer, sabe? Todo mundo esperava de mim que eu fosse trabalhar como âncora, como repórter e tudo mais, mas nunca tive essa sina toda por isso, nunca fui, nossa, meu Deus, eu preciso fazer isso. Sempre gostei muito de explorar um pouco de tudo. Então, tal que calhou que a maioria das minhas oportunidades eu sempre trabalhei com marketing e eu me apaixonei por marketing, por comunidades, por análise, pela parte visual, pela parte criativa, por todas as áreas dentro do marketing. Mas eu era formada nisso? Não. Só que o jornalismo me deu espaço para isso, né? Muitas áreas hoje que você vê vagas e tudo mais, para comunicação, para marketing e tudo mais, uma das formações obrigatórias é jornalismo, porque ele te dá essa abertura. Então, claro que minha família sempre ficou meio assim comigo, falou, nossa, mas você não vai tentar entrar no jornal, nem nada do tipo, você não trabalha, isso tem a ver, isso que você faz, que você trabalha, tem a ver com jornalismo, sempre ouvi isso. E, por incrível que pareça, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar num jornal. E não porque eu não quis, eu fui muito atrás. Só que tem oportunidades que simplesmente não vêm. Não vem, e tá tudo bem, entendeu? Eu só aprendi a lidar que não vinha. Não era pra ser. E fiquei super feliz com isso. E segui minha vida, porque eu encontrei muitas outras coisas que eu era boa pra fazer, que eu sabia fazer, e eu fiquei muito feliz, sabe? Eu saí de uma caixinha porque eu achava, eu tinha estudado, eu não conseguia emprego no que eu tinha estudado, eu falava, meu Deus do céu, já era. Minha vida acabou, não vou ter sucesso nunca. E acabou que eu me descobri sendo muito melhor em outras coisas, e me desenvolvi muito, muito. Só que desde que eu saí do meu último emprego, eu fiquei meio assim, se eu ainda realmente queria seguir nessa. Já fazia 5 anos que eu tava mexendo com rede social, desde que eu tinha terminado a faculdade, mexendo com design indiretamente, diretamente alguns empregos e tudo mais. Claro, eu tô contando toda essa minha linha do tempo de trabalho muito por cima, eu nem especifiquei o que eu fazia em cada trabalho, mas eu estava sempre mexendo nas redes sociais em si e tal. Então, desse tempo todo que eu tô dentro do marketing, chegou uma hora que eu parei e falei assim, será que eu não quero fazer outra coisa? Será que não vale a pena eu tentar de novo embarcar na comunicação? E foi aí que eu decidi voltar pro YouTube, que eu decidi voltar a gravar. Eu aproveitei assim que eu tinha feito 1 ano, né, de empresa, e eu acabei não tendo as minhas férias, então eu falei assim, quer saber, eu vou tirar as minhas férias autônoma, né, eu vou tirar as minhas férias por decisão minha, eu preciso descansar um pouco minha cabeça e vou decidir gravar, pra ver no que dá. E foi daí que eu apareci aqui, né, que eu decidi começar a gravar pro YouTube, não só isso, mas eu também escrevo para uma revista de forma voluntária, e eu amo escrever, eu faço 2 matérias por mês, eu sou apaixonada por escrever, eu sentia falta de escrever, pra ser muito sincera, né, e eu não me arrependo de nada, assim, eu amei muito toda a trajetória que eu fiz, eu amo a minha faculdade, eu amo tudo que eu já estudei, eu tenho um monte de coisa guardada em casa ainda da minha faculdade, com certeza eu faria jornalismo de novo, sem sombra de dúvidas, porque hoje eu entendo que talvez era necessário, sabe, esses altos e baixos. Hoje eu sinto falta de escrever. Hoje eu olho assim pra minha formação e falo, ai, vontade de escrever, vontade de, sabe, de fazer uma reportagem, de fazer umas entrevistas, de ir atrás e tal. Porque é o que eu amo fazer, é o que eu me formei de fazer, né? Eu fui conseguindo outros empregos, mas porque eu não conseguia na minha área. E aí foi daí que eu decidi começar a gravar pra cá, como uma forma de voltar aos primórdios, assim, da comunicação, de poder falar um pouco, conversar e tal. Hoje eu tô muito feliz gravando vídeo, na verdade, eu gosto de estar onde eu estou agora. Eu sei que é um caminho muito difícil, que vai demorar muito tempo até isso daqui virar, e eu tô muito bem com isso. Eu tenho um tempo pra isso, né, pra fazer isso virar, pra fazer isso dar certo. E eu também, obviamente, entreguei a minha vida na mão de Deus, e assim, é um tempo que, conversando com o Senhor no meu íntimo, é um tempo que, sabe, ele falou assim, vai filha, vai lá, e aí eu tô aqui, entendeu? Basicamente é isso. Eu confesso, assim, que eu ainda tenho alguns sonhos dentro do jornalismo, que é escrever, assim, efetivamente, né, não vou mentir, seria muito bacana voltar a escrever, além de voluntário, né, seria muito legal, mas eu também tenho alguns sonhos fora da caixinha, como, por exemplo, eu sempre quis ter uma livraria, assim, não sei se um dia isso vai se realizar. Se o YouTube der muito certo, com certeza eu vou abrir minha livraria. Ah, e você vai desistir do YouTube? Não, vou continuar gravando, mas eu vou ser a pessoa balconista que vai lá
Entendeu? Tá? Porque eu imagino uma livraria com um café. Já imaginou? Sabe, tipo assim, enquanto você tá lá escolhendo um livrinho, você pode tomar um cafezinho, sentar numa mesinha e ler. Ai, é meu sonho, meu sonho. Tem até aquele sininho na porta quando você entra, faz plim, meu Deus do céu, é um dos meus maiores sonhos. Com certeza eu ia ser a pessoa que ia estar lá. Eu não queria ter uma livraria pra eu trabalhar lá dentro. É meu sonho. Meu sonho demais. Eu sempre me vi nisso. Acho que um dia eu vou ter a oportunidade de realizar isso. Ou trabalhar numa editora de livro. Nossa, poder revisar livro o dia inteiro, ler o dia inteiro. Meu Deus, top dreams. Com certeza, queria muito. Claro que hoje existe uma formação para você poder trabalhar, né, em editoras e tudo mais, mas com certeza seria um sonho entrar numa editora de livro, entrar numa livraria. Já fui atrás, quase trabalhei como vendedora numa livraria, juro pra vocês, juro, que eu sempre quis muito, muito, muito mesmo. Mas eu acho que estar aqui hoje gravando, editando e tudo mais é uma das coisas que eu sempre quis também, sabe? Gravar vídeo. Gosto muito de falar e eu gosto de falar assim com a câmera, sabe? Eu gosto de conversar. Então, com certeza eu já tô realizando um grande sonho meu, que é estar aqui. Cada comentário, cada curtida, cada pessoa que se identifica, cada pessoa que aparece, sabe? É gratificante. Não é nem por ser famosa. Eu acho que esse não é meu sonho. Meu sonho é só vir aqui conversar. Se der muito certo, ok. Se não der, eu tô muito feliz também. Eu só queria ter um cantinho pra poder falar, sabe? Eu acho que esse é um dos meus sonhos. E, por fim, mais ou menos importante, eu acho que a lição que fica, que eu aprendi de tudo isso, é que você pode sim começar uma faculdade muito cedo. Você pode sim começar uma faculdade muito tarde. Você pode se formar e entrar direto no emprego dos seus sonhos, como você pode ficar a vida inteira trabalhando de outras coisas que não são os seus sonhos. O que mais importa no final do dia é você se sentir bem e se sentir realizado, sabe? Eu já tive que trabalhar quando eu comecei a trabalhar com telemarketing, porque eu precisava pagar minha faculdade. E não foi legal. Então eu tive que levantar e ir atrás de outro trabalho, porque eu precisava pagar minha faculdade. Eu sempre gostei de ter ali, assumir as minhas contas, porque por mais que os meus pais sempre foram muito bons em me ajudar, eu tinha consciência de que aquilo era o meu sonho e eu tinha que ir atrás dele. Então, se você puder, vá atrás do seu sonho, sabe? Nunca é tarde pra fazer uma faculdade, nunca é tarde pra entrar no emprego dos sonhos, nunca é tarde pra estudar um pouquinho mais, nunca é tarde. É que a gente tem essa coisa de tipo assim, se eu for fazer a faculdade mais tarde, eu vou estar atrasado. Não, não existe essa coisa de estar atrasado, sabe? Você tem que fazer o que você ama, o que você gosta, que você se sente realizado. Eu vou falar pra vocês, não existe nada melhor do que fazer o que você ama fazer. Desde que eu comecei a trabalhar na área da comunicação, cada emprego que eu passei, eu era extremamente feliz. Sem sacanagem, eu era muito, muito feliz em cada emprego que eu passei. Tive lá meus percalços e dias difíceis, como qualquer pessoa tem, mas eu não me arrependo nem um segundo. Eu acho que toda a minha trajetória, tudo que eu estudei, tudo que eu passei foi muito importante pra mim, entende? Então, eu acho que fica aí a lição pra esse vídeo. Se você tem um sonho, corra atrás dele, sabe? Nunca é tarde, assim. De verdade, nunca, nunca, nunca é tarde. Se você tem a oportunidade de realizar um sonho, realize. Estude, vá atrás mesmo do que você quiser fazer. Muita gente me disse que eu não seria uma boa jornalista, que eu tava indo atrás de uma profissão que não ia pagar minhas contas. E graças ao Senhor Jesus, hoje eu tenho meu apartamento, vivo bem, sou casada, realizei muitos e muitos sonhos, vou realizar muitos outros ainda, sabe? É só uma questão de você realmente correr atrás do que você quer fazer. Eu lembro que eu falei pra minha irmãzinha uns dias atrás que a única pessoa que é responsável pelo seu sonho é você mesmo. E apesar de ser uma frase muito simples, é mais pra verdade, entende? A única pessoa que vai poder falar, nossa, deu certo, consegui, é você. Então vai lá e faz. Estuda, tenta uma faculdade muito doida, sei lá, uma medicina, um direito, não sei. Faz comunicação também. Só faça o que você ama fazer. Entende? Acho que é o que eu tenho aprendido todos esses anos, desde que eu comecei a faculdade até hoje que eu me formei. Até hoje não, né? Até 2021 que eu me formei, tenho estado aí, né? Até então. Então,
É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Como vocês sabem, né, a parte dos comentários é um espaço pra gente conversar. Eu tenho tentado responder todo mundo que eu posso responder pra gente conversar bastante. E se você conhece alguém que precisa ouvir um pouquinho mais sobre isso, bater esse papo, envie esse vídeo para aquele seu amigo, colega, não sei, que tá tentando aí a profissão e realizar um sonho. Não sei. Muitíssimo obrigado por assistir esse vídeo até aqui e a gente se vê em breve. Tchau!